Olá, bom dia, bom domingo para você que acordou cedo, você que estava aguardando Política Cruzada desse domingo, porque sabia que nós faríamos a repercussão da pesquisa de intenção de voto, TV Paranaíba Ibope, que foi feita, foi divulgada esta semana com números gerais ligados ao governo municipal, ligado ao prefeito diretamente, à Câmara Municipal, aos problemas da cidade. Então tudo isso a gente vai destrinchar hoje e os nossos convidados são César Honório. Bom dia, César, seja bem-vindo, coordenador de conteúdo do Jornal Correio, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia, Leandro Globo, consultor em marketing político, prazer receber você aqui. Bom dia, Rico, bom dia, César. Novamente, mais uma vez, um prazer estar aqui. A gente vai tentar traduzir da melhor forma possível para você entender, porque quando se fala em pesquisa, não é algo tão simples assim. Você pega um número isolado e discute, esse aqui já é o número da pesquisa e vai se repetir em outubro. Não é bem isso. Isso é um retrato desse momento. E é isso que a gente vai tentar passar. Eu vou começar com o primeiro item, e aí, César, me permite começar com o Leandro. Leandro, a pesquisa já mostra, a gente questionou o grau de interesse do eleitor nas eleições de prefeito e vereador esse ano. E aí um dado chamou a atenção. 29% estão muito interessados, 29% não tem nenhum interesse. Aí no meio tem o de médio interesse e o de pouco interesse. Só para você temperar a resposta, o muito interessado em 2012 eram 21%. E o nenhum interessado em 2012, 24%. O que a gente pode tirar de proveito dessa leitura aqui? Bom, dada toda a conjuntura que a gente está vivendo, especialmente em nível federal e os escândalos políticos em séries já há algum tempo que o eleitor vê todos os dias na televisão, nos jornais, isso tende a levar aos extremos. Tanto a pessoa que começa a rejeitar ainda mais a política, achar que é tudo o mesmo balaio de gato e todo mundo não presta, que ele não vê, o eleitor hoje não vê a política como solução, hoje não, já há algum tempo no Brasil, não vê política como solução, então você aumenta aqueles que são desinteressados, não tem interesse nenhum pela próxima eleição, pela próxima campanha. Da mesma forma, alguns são levados a acompanhar ainda mais a política. Hoje você tem pessoas, e isso é o que eu estou citando bastante quando a gente está nessas conversas, é que apesar de todos esses escândalos, tudo isso que a gente está vivendo, quase uma convulsão social, com brigas aí de repercussão nacional, apesar de toda a parte maléfica, vamos colocar, você tem a parte benéfica que é a discussão política. Hoje os brasileiros estão discutindo, é interessante demais, você chega num bar, numa pizzaria, em qualquer local, jovens, idosos, todo mundo... Pode falar mal, mas estão falando de política e estão acompanhando. Ou então alguém que você está conversando com alguém e alguém do lado aqui de ouvido na conversa com vocês. Eu vou falar algo que aconteceu comigo. Outro dia eu fui num bar e normalmente lá passa jogo de futebol. Um dia eu cheguei lá, estava passando a votação do Supremo. Falei, gente do céu, olha, isso mudou, é interessante. Né? Apesar da crítica ainda ser muito grande, a rejeição ser muito grande com a política, mas o brasileiro, é o paradoxo que eu falo, ele não está apolítico, ele está cada vez mais interessado pela política. Então você tem esses dois extremos que é o que reflete na pesquisa. César, ter mais gente, a gente observando aqui, o nenhum interessado, ele cresceu, 29% agora, né? Eram 24%. E o muito interessado também cresceu numa proporção maior, de 21 para 29%. Isso é salutar, é bom para esse momento? Eu acho que o Leandro resumiu bem. O que eu acho que destacaria dessa questão, eu acho que é natural mesmo, eu concordo plenamente com ele, né? É natural que aumente os extremos, né? Quem já tem algum interesse fica mais interessado porque a pauta de política está muito forte desde o ano passado, já tem um tempo. E o desinteressado que já tinha um asco, ele ainda não quer saber. Agora, preocupa, na minha opinião, esse aumento nos desinteressados, porque com essa cobertura tão ostensiva, ainda tem gente que tem tanta aversão. Preocupa porque, assim, você que nos assiste, querendo ou não, gostando ou não, a política vai impactar na sua vida. Portanto, é melhor que você se interesse, porque você, de alguma forma, vai ser atingido. Então, esse aumento é realmente preocupante. Só para você que está acompanhando, você já sabe, eu vou chover no molhado, o César assina a coluna Frente e Verso do Jornal Correio, que aos domingos também destrincha assuntos e está trazendo também esse assunto nesse fim de semana. Vamos agora diretamente à pesquisa que você está vendo aí na tela, a pesquisa espontânea, aquela que se pergunta ao eleitor, sem apontar nome nenhum, em quem você votaria? Vamos lá, Odelmo Leão aparece com 38%, Gilmar Machado com 4%, Zaire Rezende aparece aí com 1%, e nós temos outros candidatos que você vê aí na tela.
E brancos e nulos apontam 18%, não sabem, não responderam 38%. Começa com você, César. Surpreendeu? Para mim, chama atenção, nós estamos, né, muito longe da eleição. 5 meses. E apareceu um candidato como o deputado Adelmo Leão, já com 38%. Não sei se o Leandro concorda, mas assim, na espontânea, os percentuais costumam ser mais baixos. Então, já aparecer com 38% é um índice bastante elevado. O Gilmar, em 2012, apareceu com 25%. Pois é. Então, né, tão distante da eleição e já ter um candidato com quase 40%, é um índice para espontânea, né, nesse período, eu diria, um índice bastante elevado. E para você, Leandro? Com certeza, um índice muito elevado, mas isso tudo devido ao trabalho que ele vem realizando desde que ele deixou a prefeitura, né? Ele nunca saiu do noticiário de uma forma ou de outra. Das redes sociais, das redes sociais, criticando o governo, se colocando sempre como oposição. Então, na cabeça do eleitor funciona da seguinte forma, e nós vamos entrar daqui a pouco, creio eu, na avaliação da administração. Então, se a administração é mal avaliada, quem é a minha opção? A opção mais clara na cabeça do eleitor de Uberlândia hoje é aquele que está os 3 anos e meio quase falando, criticando e se colocando como opção, até porque foi o último e saiu bem avaliado. Então, ele é hoje a maior opção em relação ao gestor que está saindo. E agora, eu acrescento, desculpa, Leandro, mas eu acrescento ainda que o deputado Adelmo já antecipou, de alguma forma, a pré-candidatura a prefeito. E isso também acaba tendo algum impacto. Né? Claro. E um dado também relevante é esse, como você falou, a pergunta espontânea, ela não leva nomes, ela não mostra para o entrevistado os nomes possíveis. E você ter um grau de 38% de não sabe, não respondeu nesse momento, é um dado relativamente baixo. E que aí a gente pode até considerar o que a gente comentou antes, do grau de interesse. Então você vê que 29% fala que não tem interesse nenhum e 38% não sabe, não respondeu. Então esse dado aí tá baixo, entendeu? A gente pode considerar já está desenhado o caminho. Já está bastante solidificado em relação ao que está mostrando aí desde a espontânea e depois partindo para a estimulada. Então agora vamos para a estimulada direto. Você vê aí na tela a pesquisa, quando se apresentam os nomes, ficou da seguinte forma: o Adelmo Leão aparece numa pesquisa estimulada com 69% de intenção de voto. Gilmar Machado com 10%, Leonídio Bolsas do PMDB com 4%, Alexandre Andrade com 1%, Gilberto Cunha com 1%, brancos e nulos 12% e não sabem, não responderam 3%. E aí eu vou pegar o gancho da espontânea, né? 3% na estimulada também que não sabe, não respondeu, é um índice muito baixo para, né, nesse momento, estamos distante do processo eleitoral, a campanha só vai começar em meados de agosto, né? Então é um índice muito baixo. Agora, o óbvio também é assim, que a resposta está na ponta. 69% já optando pelo pré-candidato deputado Adelmo Leão, também é um índice muito alto, e o prefeito Gilmar Machado aparece bem mal posicionado para alguém que está no exercício do mandato com 10%, realmente é um índice difícil de ser revertido. Precisa meio que vai depender de uma conjuntura de milagres aí em seguida. Você concorda com isso, Leandro? Concordo. Agora, você vê que a diferença da espontânea para a estimulada é que na espontânea o eleitor o entrevistador não coloca nome nenhum, né? Então o eleitor lembra de algum nome e fala. Na estimulada não, ele apresenta normalmente um cartão e ali tem os nomes dos possíveis, como vocês, né, o Ibope mediu, um disco. E você vê que, justamente o que o César colocou, na espontânea você tinha 38% de pessoas que não souberam e na estimulada caiu para 3%. E quem cresceu com isso foi o próprio Adelmo, que praticamente dobrou, quase dobrou o dado. Então, a partir do momento que essas pessoas que não responderam na espontânea e viram que ele era o nome, que ele estava entre os possíveis nomes, a maioria foi do voto para ele. Então, é algo bastante significativo. Agora, é importante sempre a gente lembrar, Rick, que esse dado é um dado importante, e ainda mais pela distância entre os candidatos, mas uma campanha eleitoral não é só essa corrida de cavalo, tá certo? Que eu costumo falar. Quem tá porque se fosse assim, a gente fazia uma pesquisa, quem está na frente não precisa ter campanha, e não é. O mais importante é a imagem dos possíveis candidatos. E outro dado que vocês também mediram, que o Ibope mediu, que é o grau de conhecimento, porque aí você tem alguns nomes que são desconhecidos. Então ele às vezes não tem intenção de voto ou tem uma alta rejeição simplesmente porque ele é desconhecido.
Então, o grau de conhecimento e a imagem que cada um dos nomes, dos possíveis candidatos, passa na percepção da população é a questão fundamental nesse momento, pensando em estratégia, pensando no período eleitoral. O Ibope fez um cenário aqui, traçou um cenário de segundo turno entre Odelmo e Gilmar. E os números estão na tela aí. O Odelmo Leão, do PP, com 78%, Gilmar Machado com 13%. Brancos e nulos, 9%, não sabem, não responderam, apenas 1%. Isso aqui já é um resultado direto daquilo que a gente sempre vem falando, tanto você no seu programa, César, você também, Leandro, nas suas avaliações, de que o Odelmo governou num momento economicamente melhor, a cidade estava numa condição melhor, e o Gilmar agora numa situação muito complicada em termos de receita e com uma situação de impeachment para presidente Dilma Rousseff, uma crise nacional, uma crise política, ou não tem essa conversa. É o eleitor que está sentindo mesmo a cidade no dia a dia. A leitura que eu faço é a seguinte, o eleitor ele é impiedoso, ele não perdoa. É bom lembrar que o prefeito Gilmar Machado foi eleito em 2012 com praticamente 70% dos votos válidos, que coincidência ou não, é a mesma intenção de voto que o Ibope mediu agora em favor de Odelmo Leão. O que, para mim, revela é que o eleitor de Uberlândia, né, que 70% votou em Gilmar em 2012, está muito insatisfeito com a gestão que foi feita. Ou seja, o que foi prometido ficou muito diferente na visão do eleitor do que foi entregue até o momento. E aí é uma situação que, para você inverter isso durante a campanha eleitoral, é um desafio considerável. Rick, na minha visão, isso é reflexo de um governo sem marca, de uma gestão sem marca, sem narrativa. O que a gente teve no mandato do prefeito Gilmar não tem narrativa, você não tem uma marca de gestão. E isso se reflete nessa intenção porque a comparação dada o ex-prefeito, que é o próprio próximo candidato, para azar do Gilmar, porque se não fosse, talvez ele ainda poderia fazer alguma coisa, mas esse ex-prefeito saiu com uma base muito boa, uma avaliação bastante positiva. Então, quando você tem um ex-prefeito que sai com uma avaliação positiva e entra outro prefeito, ele tem que fazer muita coisa para pelo menos se igualar. E o Gilmar, é lógico, ele enfrentou crise, etc., mas ele tinha que ter dado, independente, ele tem os recursos na mão, ele tinha que ter dado marca à gestão. E a gestão do Gilmar, e eu venho falando isso várias vezes, já estive aqui, e a gente bate nisso todas as vezes, ele vai terminar o mandato dele sem marca de gestão. Então, o eleitor hoje tem o voto da saudade, mas antes era bom e agora ficou ruim, né? Quase o inverso do que a publicidade do atual mandato trabalhou. E o eleitor, ele não faz essa conta de que, porque o cenário antes era nacional, econômico, era melhor. Disso, né? Ele quer saber a realidade dele. É o que ele vive hoje. Sente no bolso. É o desemprego aumentando, que antes ele saía do emprego, ia para outro, ele escolhia onde queria trabalhar e agora não. E ele acaba atribuindo isso a quem está no cargo, né? Independente de qualquer coisa. Agora, uma coisa é clara, né? Quando você vê uma distorção tão grande assim, quando você vê principalmente o prefeito no exercício com um percentual tão baixo de intenção de voto, por pior que tenha sido a gestão, fica claro que a percepção é ainda pior, ou seja, né, muito do que o Leandro está falando. Por pior, vamos supor que foi um fracasso a gestão, mas a percepção é ainda pior. Né? Então, o reflexo da pesquisa é esse, ou seja, faltou mesmo uma parte de comunicação mais efetiva para tentar melhorar essa situação. Tem mais para a gente conversar, mas nós vamos fazer um intervalo para um café, para uma água e a gente volta já já. Não saia daí.